Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos e igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Subam o monte para encontrar-se com o Senhor. Você, Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 autoridades de Israel. Adorem à distância. Somente Moisés se aproximará do Senhor, os outros não. O povo também subirá com ele. Quando Moisés se dirigiu ao povo e transmitiu-lhe todas as palavras e ordenanças do Senhor, eles responderam em uníssono: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Moisés então escreveu tudo o que o Senhor dissera. Na manhã seguinte, Moisés levantou-se, construiu um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas de pedra, representando as 12 tribos de Israel. Em seguida, enviou jovens israelitas que ofereceram holocaustos e novilhos como sacrifício de comunhão ao Senhor. Moisés colocou metade do sangue em tigelas e a outra metade derramou sobre o altar. Em seguida, leu o livro da aliança para o povo, e eles disseram, segunda vez que se repete no texto: faremos fielmente tudo o que o Senhor ordenou. Depois Moisés aspergiu o sangue sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, que o Senhor faz com vocês, de acordo com todas essas palavras. Moisés, Arão, Nadab e Abiú e 70 autoridades de Israel subiram e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia algo semelhante a um pavimento de safira, como o céu em seu esplendor. Deus, porém, não estendeu a mão para punir esses líderes do povo de Israel. Eles viram a Deus e depois comeram e beberam. Disse o Senhor a Moisés: suba a mim, ao monte, e fique aqui, e lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Disse ele às autoridades de Israel: esperem-nos aqui, até que retornemos. Arão e Hur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver, poderá procurá-los. Quando Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Durante 6 dias a nuvem cobriu o monte. No 7º dia o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Moisés entrou na nuvem e foi subindo o monte, e permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Imaginem que momento singular. Não somente para Moisés, mas para aquelas autoridades. Poder subir até o monte Sinai. Essas autoridades ficaram em determinada parte do monte. Somente Moisés subiu até o topo para encontrar-se com Deus vivo e verdadeiro. Moisés, ele falou com Deus face a face, em perfeita comunhão. E este capítulo, ele é um pacto que Deus faz, não somente com Moisés, com a liderança do povo e com o povo de Israel. Uma aliança
com este povo. E nós vamos, então, aprender, tirar algumas lições desse capítulo. E o que esse capítulo tem a ver com a celebração da ceia? Com a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, tem tudo a ver. E nós vamos entender olhando para esse capítulo 24. Então a história bíblica, narrada em Êxodo capítulo 24, é um marco significativo na jornada do povo de Israel rumo à terra prometida. Eu vejo aqui um clímax. Depois de Deus ter liberto o seu povo, 430 anos no Egito, conduzindo esse povo para o deserto, levando à beira do Monte Sinai. E aqui para mim é o clímax. Um momento singular da história desse povo de Israel. Este capítulo descreve a ratificação da aliança entre Deus e os israelitas, entre Deus e o seu povo, estabelecendo um compromisso que moldaria sua identidade como povo escolhido. Lembra que eu falei nos 2 últimos cultos sobre os 10 mandamentos, e olhamos para cada um deles? Os 10 mandamentos é o estatuto que Deus deixou ao povo, é a lei que Deus iria conduzir esse povo, para que o povo de Israel fosse diferente de todas as outras nações da terra. E para que as outras nações que eram politeístas, adoravam outros deuses e não um Deus vivo e verdadeiro, pudesse olhar para Israel e ver o Deus único e verdadeiro através do testemunho dessa nação. E essa narrativa ela é rica em detalhes que revelam a grandiosidade e a santidade do evento. Primeiro, o convite divino ao Monte Sinai. Foi um convite de Deus. Não foi Moisés que subiu por livre e espontânea vontade. Não. Porque nenhum de nós somos dignos de chegar diante do Deus Santo, 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 Deus Todo-Poderoso. Todos nós seríamos fulminados, porque nós não somos dignos, porque nós temos uma natureza pecaminosa. E Deus dá esse passo em direção ao povo, em direção a Moisés. Assim como lá no Jardim do Éden, quando o casal pecou, não foi o casal que buscou a Deus em arrependimento, foi Deus que foi ao encontro do homem. Adão, Eva, onde estão? Nós podemos afirmar, com base em Gênesis 3, que Deus foi o primeiro missionário, indo ao encontro do homem que havia pecado. E aqui, Deus, novamente, indo ao encontro do seu povo, fazendo um convite a Moisés, a liderança e ao povo como um todo. E a cena se inicia com Deus instruindo Moisés a subir ao Monte Sinai, acompanhado de Arão, que era seu braço direito, Nadab e Abiú, que eram 2 líderes sacerdotes, e 70 anciãos de Israel. E essa reunião não era um evento comum, ela simbolizava o chamado divino para um encontro especial. Um encontro com Deus Criador de todas as coisas, o Deus Santo, 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 o Deus que nos ama, mesmo sendo eu e você pecadores. Deus vem ao encontro do homem perdido. Assim como Jesus, muito bem as palavras do Gustavo, lendo Filipenses capítulo 2, o Deus que se fez homem, que encarnou, e a palavra ali é tabernaculou entre nós, ele habitou entre nós. Depois do capítulo 24, virá o capítulo 25, que vai falar sobre o tabernáculo de Deus, a casa de Deus. E nós vamos olhar para o tabernáculo. E a palavra da vinda de Jesus para cá, ao mundo, em João capítulo 1, é tabernaculou, ele veio até nós. Qual outro Deus na face da terra que veio ao encontro do homem perdido? Não tem.
Somente o Deus vivo, o Deus Criador, vai ao encontro do homem perdido. E era um encontro especial. Por isso que eu falo, a verdadeira conversão, quando você tem um verdadeiro encontro com Deus, a sua vida é transformada. Não tem como uma pessoa ter um encontro com Deus através de Jesus Cristo e a sua vida não ser transformada. Se você não teve um verdadeiro encontro com Deus, você é apenas um religioso. O verdadeiro encontro com Deus transforma as nossas vidas. E nós começamos a ter vergonha dos nossos pecados diante de Deus. E diante de Deus nós queremos colocar em ordem a nossa vida, a vida que nós vivíamos no passado. O apóstolo Paulo fala em Colossenses que ele nos comprou do império das trevas. Eu e você éramos escravos do diabo. E Jesus Cristo pagou um alto preço na cruz para te comprar, para que você e eu pertençamos a Ele e vivamos para Ele. E Jesus um dia fez um convite especial para mim, ainda na minha adolescência. Se hoje eu estou aqui, não é por causa dos meus méritos, jamais, mas porque este encontro transformou a minha vida. Transformou a minha vida. Meu querido, o verdadeiro Filho de Deus, ele teve um encontro especial com Jesus Cristo, que transforma a sua vida. Nesse contexto aqui do capítulo 24, apenas Moisés teria permissão para se aproximar diretamente de Deus, enquanto os outros deveriam adorar à distância. E essa divisão destaca a santidade de Deus e a necessidade de respeito reverente em sua presença. Eu sempre falo e sempre reafirmo, meus queridos, diante do nosso Deus nós tememos e trememos, diante do nosso Deus nós nos prostramos. O nosso Deus, o Deus Criador dos céus e da terra, Ele não é o nosso coleguinha, Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus Santo, 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 o Deus que não abre mão da sua palavra. Independente das gerações, independente da cultura, independente das épocas, a palavra de Deus sempre vai estar em alto padrão para as nossas vidas. E é diante desse Deus que Moisés, a liderança e esse povo estariam. Moisés, então, ele se torna o mediador entre Deus e o povo. Deus falava com Moisés, e Moisés então transmitia a sua palavra ao povo. Então ele era um mediador entre Deus e o povo. E sua função reflete a necessidade de uma ponte que conecta a humanidade imperfeita à divindade perfeita. E essa dinâmica seria mais tarde cumprida plenamente em Jesus Cristo, o mediador eterno. O único mediador hoje entre nós e Deus é Jesus Cristo. Eu não preciso de um pastor para intermediar diante de Deus. Eu não preciso de um papa, de um santo, seja o que for, para ser mediador. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Através dele, eu e você temos livre acesso à presença de Deus. Sabe o que é espetacular? O que aconteceu quando Jesus morre naquela cruz? Lá no templo, tinha um véu que separava o santo do santo do santíssimo lugar. E naquele dia que Jesus morre na cruz, o véu se rasga de cima a baixo. Ou seja, possibilitando a minha e a sua entrada na presença de Deus a qualquer hora, a qualquer instante, através de Jesus Cristo, através do seu sangue derramado na cruz. Então, hoje nós não precisamos de um mediador. Moisés, no Antigo Testamento, ele era esse mediador entre Deus e o povo.
entre Deus e o povo. A preparação para o pacto. Antes da cerimônia formal da aliança, Moisés desce ao monte e comunica ao povo todas as palavras da lei de Deus. Tudo aquilo que Deus falou com Moisés, ele comunica ao povo. Sem acrescentar, nem tirar. Exatamente como Deus instruiu ele. Depois você pode ler os capítulos 21, 22, 23. E o povo, em uníssono, em uma só voz, eles responderam: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E a minha pergunta nessa noite é: você está disposto a fazer tudo aquilo que Deus nos pede na sua palavra? O povo respondeu em uníssono, em uma só voz. E essa resposta demonstra um compromisso coletivo de obediência e fidelidade ao Senhor. Deus é um Deus de pacto, Deus é um Deus de aliança. Para você fazer uma aliança, pelo menos tem que ter duas partes, no mínimo. Deus é uma dessas partes. E nós, o povo de Deus, somos essa segunda parte. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Aquilo que Deus prometeu na sua palavra, Ele vai cumprir. Mateus fala que vai passar o céu, vai passar a terra, mas as tuas palavras não passarão. Deus tem cumprido a sua parte da aliança, do pacto. A pergunta é: e nós como povo de Deus? Nós temos cumprido a nossa parte da aliança? Da aliança que nós um dia fizemos através do sangue de Jesus? Quando nós cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador? Temos cumprido a nossa parte da aliança? Ou nós temos sido infiéis para com Deus que tem sido fiel para conosco? Fazer pacto é muito fácil. Cumprir é um desafio. Quando nós estamos realizando um casamento, nós estamos fazendo um pacto com o nosso cônjuge, uma aliança. E quantas alianças são quebradas? Constantemente. Constantemente. Através de adultério, através de separação e de tantos outros meios. Pactos, alianças. E é interessante que diante do altar nós prometemos que até a morte nos separe. Porque quando nós estamos quebrando um pacto, o que cabe a nós é a morte. Porque nós estamos quebrando um pacto diante de Deus. E nós muitas vezes não pensamos nas consequências desse pacto. É a mesma coisa quando você assina um contrato. Na compra de uma casa, de um carro, ou de tantas coisas, muitas vezes aquelas letrinhas minúsculas, né, que quase você não enxerga, e que eu e você muitas vezes não temos paciência para ler. E nós muitas vezes assinamos esse contrato. E quando vem a dificuldade, vem o problema, eu falo, não, mas isso não estava no contrato. Não estava no contrato. É que você que não leu o contrato. E você assinou. Então você vai ter que cumprir aquilo que você... Por isso que tem muitas pessoas se arrebentando. Porque o quê? Não leem os contratos. E Deus também deixou um contrato estabelecido para nós na sua palavra. De maneira muito clara. E o contrato de Deus não é letra minúscula que eu e você não enxergamos. São letras e uma mensagem muito clara da parte de Deus. E Deus vai dizer isso. Eu proponho para vocês a vida e a morte. A bênção ou a maldição. É uma escolha que vocês têm que fazer. Se vocês fizerem um pacto comigo, eu vou abençoá-los. Eu vou dar para vocês vida. Mas se vocês quebrarem esse pacto, vocês receberão morte. Vocês receberão as consequências da quebra desse pacto. Dizer que nós somos cristãos é muito fácil.
Se você sair pela rua de Cosmópolis, talvez fazendo uma pesquisa, talvez você vai se surpreender quantas pessoas vão se dizer cristãs. Ser cristão é uma coisa. Ter um encontro transformador com Jesus Cristo é totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, aqui Deus, está preparando esse pacto. E o povo, em uníssono, responde: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Moisés, então, registra as palavras de Deus em um livro, conhecido como o Livro da Aliança. Esse ato de escrita assegura que os mandamentos divinos não sejam esquecidos, não sejam desobedecidos. Por isso que os pais tinham a responsabilidade de transmitir aos seus filhos, andando, comendo, fazendo, compartilhando, para que os seus filhos não se tornassem ignorantes com respeito à aliança, ao pacto de Deus. E esse ato de escrita assegura que os mandamentos divinos não sejam esquecidos, mas transmitidos de geração em geração. A preservação das Escrituras é um lembrete do valor de registrar as obras de Deus e de meditar nelas continuamente. Para que você não se esqueça do compromisso que você assumiu com Deus através de Jesus Cristo. Segundo, nesse pacto, houve o sacrifício de um animal, o sangue da aliança. Houve um sacrifício de um animal. Na manhã seguinte, Moisés constrói um altar ao pé do Monte Sinai e ergue 12 colunas, representando as 12 tribos de Israel. Jovens israelitas são designados para oferecer holocaustos e sacrifícios de comunhão. Em seguida, Moisés coleta o sangue dos animais sacrificados, separando-os em duas partes. Metade é aspergida sobre o altar. Deus é uma parte do pacto, da aliança. Então, essa parte do sangue é derramada sobre o altar. E a outra metade aspergida sobre o povo. Como um sinal de aliança, de pacto entre Deus e o seu povo. Neste caso, no Antigo Testamento, nesse momento em singular, um animal ou alguns animais morreram. Derramaram o seu sangue. Assim como acontece lá no jardim, em Gênesis capítulo 3. O que acontece lá em Gênesis capítulo 3? Deus sacrifica um animal, um cordeiro, para fazer roupas para o primeiro casal que estava nu. Ali morre um animal. Aqui, novamente, esse pacto da morte desses animais e do seu sangue derramado. E isso vai acontecer por todo o Antigo Testamento. O sacrifício de um animal, levado até o tabernáculo, levado até o templo, os sacerdotes oferecendo o sacrifício desse animal, o derramamento desse sangue, tem toda uma simbologia. Porque hoje nós não sacrificamos mais animais? Porque Jesus Cristo, como diz lá em João capítulo número 2, né? Quando João Batista vê Jesus Cristo, ele fala: eis o quê? O Cordeiro de Deus, que tira o pecado. Então o sacrifício de Jesus, o derramar do seu sangue, alguém precisou derramar sangue. O Filho de Deus derramou sangue por mim e por você, fazendo um pacto de uma nova aliança entre Deus e o seu povo. Então sempre quando você pensa em sacrifício, alguém teve que derramar sangue. No caso do Antigo Testamento eram os animais.
E quando nós pensamos nos dias que nós vivemos, o sangue de Jesus Cristo, sangue puro. Jesus Cristo não cometeu nenhum pecado sequer, e Ele derramou o seu sangue por causa dos meus e dos seus pecados. Jesus Cristo pagou o alto preço na cruz do Calvário, para que eu e você hoje tivéssemos acesso à presença do Deus Santíssimo, senão todos nós estaríamos condenados por toda a eternidade. O sangue tem um significado profundo na Bíblia. Ele simboliza a vida e é usado para selar pactos. O sangue no nosso corpo significa o quê? Vida. Sem sangue nós não vivemos. Sangue significa vida. E ao aspergir o sangue sobre o povo, Moisés estabelece uma ligação indissolúvel entre Deus e Israel. E essa ação prefigura o sacrifício de Cristo, cujo sangue derramado na cruz selaria uma nova e eterna aliança. Hebreus fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, não há perdão de pecados. Eu e você podemos fazer quantas obras nós quisermos, mas isso não vai nos levar para o céu. Eu posso ser um religioso fiel, mas isso não vai me levar para o céu. Eu vou acordar no inferno. O único meio para que eu e você possamos estar na presença desse Deus santo, santo, santo. E como diz o apóstolo João, capítulo 5 da sua carta, fala que um dia nós veremos o nosso Deus face a face, em perfeita comunhão. Um dia, eu e você, nós veremos o nosso Deus face a face. Nada vai nos impedir. Isso só é possível através do sangue de Jesus. Então, o sangue tem um significado importantíssimo, desde Gênesis capítulo 3 até o final das Escrituras em Apocalipse. Terceiro lugar, a manifestação da glória de Deus. Após o sacrifício, Moisés, Arão, Nadab, Abiú e os 70 anciãos sobem ao monte e têm uma visão extraordinária. Extraordinária. Eles veem o Deus de Israel. Sob seus pés havia algo como um pavimento de safira. Eles veem ao longe, eles não veem a face de Deus. Ninguém viu a face de Deus. Ninguém viu a face de Deus, porque Deus é espírito, mas a presença de Deus estava ali, naquele lugar. E sob seus pés havia algo como um pavimento de safira. Preste atenção nisso, onde eles estavam. Claro como o céu. E essa descrição transmite a beleza e a santidade incomparável de Deus. Eu fico imaginando este momento. Eles lá no monte, e a Bíblia fala que existia uma plataforma de safira, que mostrava a glória. E eles estavam ali, naquele momento. Eu imagino que todos eles tremiam e temiam diante da presença de Deus naquele lugar. O texto fala, né? Sob os seus pés havia algo como um pavimento de safira, claro como o céu. E Apocalipse fala que no céu as ruas serão de ouro. Apocalipse fala das pedras preciosas no céu. Meus queridos, a
a nossa imaginação é muito pequena para imaginar a glória dos céus. João, por aquilo que ele viu, e ele transcreve isso em Apocalipse, eu fico imaginando a visão gloriosa que João teve do novo céu e da nova terra. E nesse novo céu, nessa nova terra, meus queridos, não haverá pecado, não haverá sofrimento, não haverá dor, não haverá mais tristeza. E nós estaremos diante do Deus Santo, 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 e toda esta beleza nós veremos. Esses dias eu estava assistindo um programa da Discovery, que fala sobre, eles eram o tema Gênesis, né, que mostra os animais, né? E eles estavam mostrando a profundidade dos mares e a diversidade de peixes que olho nu nenhum viu, mas que eles conseguiram filmar e captar. Irmãos, é uma coisa assim que você fica estarrecido. Tamanha beleza, tamanha grandiosidade de tudo aquilo. Vocês podem ter certeza que essas viagens à Lua, ao nosso sistema solar, é muito pequenininho, muito pequenininho, comparado à grandeza do universo. E a Bíblia fala que Deus, Ele conhece cada uma das estrelas e o nome de cada uma delas. Deus sabe quantos fios de cabelo nós temos. A complexidade do corpo humano, cada detalhe, quando é formado no ventre de uma mãe, é uma coisa estarrecedora. E estes homens estão na presença daquele que é único, o Criador de todas as coisas. E Deus permite uma visão pequena da sua glória, da sua majestade, através dessa plataforma de safira. Certeza que esses homens, ao descerem dali, eles nunca mais esqueceram dessa visão que eles tiveram da presença de Deus. Embora ninguém possa ver a face de Deus e viver essa visão parcial, era uma demonstração de sua glória e majestade. Ele também servia como um lembrete de que Deus é acessível àqueles que o buscam com sinceridade. Isaías fala: buscais e me achareis. Quando nós buscamos a Deus de coração, não por religiosidade, não buscamos a Deus por interesses materiais, egoístas, soberbos, por vaidade, mas quando nós o buscamos de coração, Ele se deixa encontrar, Ele se revela a nós. Por tantas vezes que eu, nas minhas devocionais, estou lendo a palavra de Deus, e ao final de cada leitura, eu me encontro em lágrimas, quando o Espírito Santo me revela verdades que eu até então não tinha compreendido ou entendido. Quando eu olho para um capítulo desse, capítulo 24, eu me sinto uma pulga, tão pequeno, diante da grandeza desse Deus. E saber que esse Deus, Ele se importa comigo. Ele se importa com as minhas dores, com as minhas necessidades. Esse Deus, Ele se importa com as lágrimas. Ele se importa com os meus medos, com as minhas angústias. E esse Deus, Ele está de braços abertos quando eu o busco com sinceridade, não por religiosidade. E Ele tem prazer de se revelar a nós. E Ele abriu esse caminho que antes, outrora, somente o mediador podia chegar. Mas hoje, através de Jesus Cristo, eu e você temos acesso.
Por isso que eu não canso de me falar. Até que eu morra, ou até que eu vá embora, se Deus quiser. Mas eu não vou cansar de falar da importância da oração, seja ela pessoal, familiar e coletiva da igreja. Os grandes reavivamentos da história aconteceram através da oração coletiva de pessoas que buscaram a Deus com toda sinceridade. E que choravam na presença de Deus, choravam pelos seus pecados. É triste pensar que, por vezes, nós podemos estar celebrando a ceia do Senhor, comendo do pão e do cálice, apenas como uma religiosidade. Mas, sem efetivamente, nós entendermos o significado. E por vezes nós comemos do pão, bebemos do cálice e saímos por aquela porta, entramos no nosso carro e já vamos brigando com o nosso cônjuge, com os nossos filhos. E ao longo da semana, fazendo coisas erradas. Dirigindo o seu carro com a carteira vencida. Vivendo na ilegalidade, mentindo, roubando. Se envolvendo com pornografia, com fofoca, falando mal do irmão, da irmã, do próximo. E acabamos de comer do pão e bebermos do cálice. Não somos capazes de perdoar aqueles que nos ofenderam. Nós queremos receber o perdão de Deus, mas nós não queremos perdoar aqueles que nos ofenderam, que nos machucaram. Meu querido, você não entendeu o Evangelho. O Evangelho não é isso. O Evangelho é uma transformação. É uma metamorfose. E aqui, Deus é acessível àqueles que o buscam com sinceridade. A chamada exclusiva a Moisés. Mais adiante, Deus chama Moisés para subir sozinho ao cume do Monte Sinai, onde receberia as tábuas de pedra contendo os mandamentos e as instruções para o povo. Moisés permanece no monte por 40 dias e 40 noites, durante os quais recebe revelações detalhadas sobre a lei e o tabernáculo. 40 dias e 40 noites. Talvez você possa me perguntar, mas pastor, como que ele fez com a alimentação? Você pode ter certeza que Deus cuidou dele em todos os aspectos. E o simples fato da presença de Deus o alimentava. É lindo. Tem uma outra passagem que fala que quando Moisés desce, a glória de Deus ficou impregnada no seu rosto. E as pessoas olhavam para Moisés e viam um brilho da glória de Deus, ao ponto que ele teve que usar um véu. A glória de Deus estava impregnada na vida de Moisés. E eu digo para você, quanto mais você busca Deus em santidade, através da sua palavra, a glória de Deus vai ser impregnada na sua vida. E você não vai precisar abrir a boca, que as pessoas vão perceber que você é alguém diferente. Que a glória de Deus está impregnada na sua vida. Quanto mais nós passamos na presença de Deus, mais impregnados nós vamos ficando da presença de Deus. É por isso que muitas vezes as pessoas falam para os nossos filhos: nossa, mas você é parecido com seu pai ou com a sua mãe. É porque vocês passam tanto tempo junto que as pessoas veem que a sua vida está impregnada na vida do seu filho. Tem cônjuges que vivem tanto tempo junto que vocês olham, parece que os dois são um. Por quê? Porque a comunhão, a intimidade deles vai impregnando um no outro. Por isso, quando esses casais vivem nessa unidade, quando um morre, o outro sente muita falta. Sente um vazio enorme. Por outro lado, tem casais que quando um cônjuge morre, parece que nem faz falta. E muitas vezes fala: foi tarde demais. Moisés teve esse privilégio de ficar 40 dias e 40 noites na presença de Deus.
Essa estadia prolongada simboliza a importância de separar tempo para ouvir e compreender plenamente a vontade de Deus. Moisés é um exemplo de dedicação e paciência, qualidades indispensáveis para líderes espirituais. Se você quer que a glória de Deus esteja impregnada na sua vida, você tem que passar tempo com Deus. Não adianta você vir 2 horas na igreja, achar que a glória de Deus vai estar impregnada na sua vida. Você precisa passar tempo com Deus, para que a glória de Deus fique impregnada na sua vida. Sabe o que Satanás mais faz hoje como estratégia? Ocupar a sua agenda com afazeres, para que você não tenha tempo com Deus. Tempo com Deus, meu querido, não é você pegar aqueles devocionais diários, ler aquela mensagem e pronto. Já cumpri a minha meta diante de Deus. Aquilo é apenas uma ajuda. Você precisa passar tempo para conhecer a Deus, para que a glória de Deus seja impregnada na sua vida. E caminhando para o final, a relevância de Êxodo 24 para hoje. O capítulo 24 de Êxodo não é apenas um relato histórico. Ele tem lições atemporais para os cristãos contemporâneos. Primeiramente, ele destaca a importância de viver em aliança com Deus. Assim como os israelitas se comprometeram a obedecer ao Senhor, somos chamados a viver de acordo com seus mandamentos e a confiar em suas promessas. Você está disposto a fazer um pacto com esse Deus? Se você ainda não fez? De confiar nele? De viver de acordo com aquilo que ele nos ensina na sua palavra e buscar colocar a sua vida em ordem? Fugir da prática pecaminosa? Você está disposto? Além disso, o capítulo nos lembra da necessidade de um mediador. Hoje, nós temos a Jesus Cristo, o nosso mediador. Moisés desempenhou esse papel para Israel, mas Jesus Cristo é o nosso mediador supremo, garantindo o nosso acesso direto ao Pai. Por fim, Êxodo 24 nos ensina sobre a importância de adorar a Deus em santidade. Os sacrifícios e o sangue da aliança apontam para um sacrifício perfeito de Jesus, que nos purifica e nos permite entrar na presença de Deus com confiança. Olha o que o autor de Hebreus nos fala, no verso 22, aproximemo-nos. De que maneira? Com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, do pecado que nos acusa diariamente, a consciência pesada de não ter colocado a sua vida em ordem diante de Deus e lavado o corpo com água pura. Nós vamos ver no estudo do tabernáculo, antes do sacerdote oferecer o sacrifício a Deus, tinha uma bacia com água, onde ele se lavava e ele se purificava antes de entrar na presença de Deus. Nos fala que nós temos que ser lavados com água pura, ser lavados pelo precioso sangue de Jesus. Você tem desfrutado desse acesso à presença de Deus? Ou você se aproxima de Deus só nas horas difíceis da vida? Só na hora que você está no fundo do poço, que a coisa está complicada na sua vida, aí você busca a Deus. Hoje eu vou à reunião de oração, porque a situação está feia. Esse privilégio é para todos nós, todos os dias. Conclusão. A aliança ratificada em Êxodo 24 foi um evento transformador para Israel. Por isso que para mim o capítulo 24 é o clímax desse livro. Ele estabeleceu os fundamentos de sua identidade como povo de Deus e ressaltou a necessidade de fidelidade, obediência e reverência. Fidelidade, obediência
e reverência. Para nós cristãos, este capítulo é um lembrete poderoso do amor de Deus e de seu desejo de estar em comunhão conosco. Deus quer estar em comunhão conosco. Deus quer. Muitas vezes sou eu que não quero. Sou eu que não priorizo. E é por isso que você deixa de experimentar as bênçãos de Deus, os milagres de Deus. Quando eu leio, estudo a vida de George Miller, um cristão que viveu pela fé, que construiu orfanatos para cuidar de crianças, e como Deus respondia às orações desse homem, porque esse homem constantemente estava na presença de Deus. Constantemente ele estava na presença de Deus. A intimidade dele com Deus era tão grande que ele não tinha dúvida quando ele fazia uma oração a Deus. Como certa vez ele estava num barco indo ministrar numa cidade e no meio do percurso um nevoeiro intransponível estava sobre o rio, que o capitão não enxergava um palmo na frente do nariz. E o capitão disse para George Miller: nós não conseguiremos chegar a tempo ao porto para que você cumpra o seu compromisso. E George Miller disse para aquele homem: prezado capitão, eu nunca me atrasei aos meus compromissos com Deus. E não vai ser dessa vez. Eu te convido a descer até o convés e nós vamos dobrar nossos joelhos e vamos orar. Aquele capitão desce até o convés, e George Miller se ajoelha, aquele capitão também, e George Miller faz a sua oração. Deus, obrigado, porque o Senhor nunca permitiu que eu me atrasasse aos compromissos. E não vai ser dessa vez, eu te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Quando o capitão ia abrir a boca para orar, falando: você não precisa orar, você não acredita. Vamos subir. Quando eles sobem as escadas, aquele nevoeiro já não existia mais. Por quê? Porque a intimidade de George Miller era tão grande com Deus que ele tinha certeza. Certeza. E a fé é isso. O que Hebreus fala? A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Fé é certeza. E o autor de Hebreus fala: se você se aproximar de Deus em oração, creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador dos que o amam. Você tem que acreditar. Então, senão, nem abre a boca em oração, se você não acredita. E esse texto nos lembra disso. E ao refletirmos sobre Êxodo 24, somos chamados a renovar nosso compromisso com o Senhor, reconhecendo sua soberania e graça. Que essa história inspire nossa caminhada de fé, levando-nos a viver como verdadeiros adoradores, dedicados a cumprir a vontade de Deus em todas as áreas de nossas vidas. Como cristãos, nós não temos que ter medo do amanhã. Como cristãos, nós vivemos pela fé nas promessas de Deus. Se você vive ansiedade, porque você está em pecado. A ansiedade leva uma vida de pecado, de duvidar. Viva na certeza que Deus está cuidando de todos os detalhes. Moisés esteve na presença de Deus por 40 dias e 40 noites. E a sua vida foi impregnada da glória de Deus. E aquilo que Deus falou com Moisés, Ele transmite ao seu povo, que responde em uníssono, em uma só voz: tudo que o Senhor disse, nós faremos. E a minha pergunta, não precisa responder em uníssono não, responda aí no seu coração. Você está disposto a fazer aquilo que Deus te pede na sua palavra? Jesus Cristo pagou o preço, o alto preço na cruz. Ele já abriu o caminho para você. O que Deus quer é que eu e você
desejemos viver uma vida de fidelidade e obediência. E você vai ver o que Deus vai fazer em você e através de você. Se Deus não fizer, vem falar comigo. E eu tenho certeza que você nem vai precisar falar comigo, porque Deus faz. Ele é fiel. Ele é Deus Todo-Poderoso. Há mais de 30 anos eu tenho vivido isso na minha vida. E como é maravilhoso caminhar com Deus. Por isso que para mim, servir o próximo, uma capelania, entre aqueles homens dependentes químicos, encontrando pessoas na nossa caminhada do dia a dia, falar do amor de Deus para eles é a coisa mais maravilhosa que existe. O maior prazer é dar do que receber. Feche seus olhos. Querido Deus, em nome de Jesus, somos gratos, ó Deus, por este capítulo tão lindo de Êxodo 24, que fala desse pacto, desta aliança, do Deus Santo, 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 do Deus Criador de todas as coisas, o Deus que veio até o homem perdido, lá em Gênesis, ofereceu um sacrifício, através de um sangue de um animal, para que eles pudessem novamente ter comunhão. Aqui em Êxodo 24, Deus faz este pacto com o seu povo. Houve derramamento de sangue daqueles animais, que foi derramado sobre o altar e foi aspergido sobre a vida do povo. Esse pacto que Deus faz com o seu povo. Um Deus de aliança, um Deus de promessa, um Deus que não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Aquilo que Ele fala, Ele cumpre com fidelidade. E a gente vê isso acontecendo ao longo do Antigo Testamento, até que na plenitude dos tempos, o Senhor enviou o seu Filho Jesus Cristo, nascido de mulher, sendo Deus, sendo homem, que cumpriu a missão como Filho do homem, que foi preso, foi humilhado, foi castigado, foi crucificado, o seu sangue foi derramado naquela cruz. O véu se rasgou de cima a baixo, para que todo filho de Deus tivesse acesso à presença de Deus, porque Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens. O Senhor não está à busca de religiosos. Pelo contrário, a religião é abominável ao Senhor. O Senhor está à busca de filhos e filhas que tiveram suas vidas transformadas por Jesus, que tiveram um encontro transformador. E aquele que teve um encontro transformador com Jesus, não tem mais prazer em mentir, não tem mais prazer em roubar, não tem mais prazer em defraudar, não tem mais prazer de viver uma vida errada, mas quer viver uma vida santa na presença de Deus. E quando nós assim nos propomos a viver, o Senhor derrama sobre nós bênçãos sem medida. Mas aqueles, ó Deus, que insistem em viver na prática pecaminosa, ó Deus, tem sobre si o peso da tua mão, porque tu és um Deus santo, 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 e o Senhor não tolera o pecado, seja ele qual for. E nós aqui estamos novamente, Senhor Deus, na tua presença, para celebrarmos a ceia do Senhor, relembrando da sua morte naquela cruz. Oh, meu Deus, somente através de Jesus Cristo, do seu sangue derramado, é que me torna possível, com alegria, comer do pão e bebermos do cálice. E esse momento não pode ser um ato religioso. Oh Deus, tem que ser algo sincero do coração. Ó Deus, de pessoas profundamente arrependidas dos seus pecados, Senhor. Que pede perdão dos seus pecados a Ti, pede perdão dos seus pecados a quem o ofendeu, acerta a sua vida. Alguém que está vivendo uma vida que agrada ao Senhor. Porque o apóstolo Paulo fala que se eu comer do pão, beber do cálice, vivendo na prática do pecado, eu trago sobre mim, ó Deus, a Tua justiça. Por isso, Senhor, que cada um aqui se coloque diante do Senhor. Ó Deus, aquele povo disse, faremos tudo o que o Senhor nos pede. E a minha pergunta é, responda aí no seu coração, você está disposto a fazer
tudo aquilo que Deus te pede. Se você realmente, tocado pelo Espírito Santo, convencido pelo Espírito Santo, quer viver assim, então diga no seu coração e responda a Deus: Deus, eu quero viver, ó Deus, assim como o Senhor me ensina na tua palavra. Senhor, transforma a minha vida, que a tua glória seja impregnada na minha vida, de modo, Senhor, que a tua glória seja manifesta dentro da minha casa, que a tua glória seja manifesta onde eu trabalho, que a tua glória seja vista, ó Deus, por onde eu passar, ó Deus, as pessoas vejam a tua glória na minha vida, Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos e igrejas comprometidas com a palavra de Deus.